Atualmente, os protestos no Irã terminaram. Mas mesmo assim, os ativos militares dos Estados Unidos continuam concentrados no Oriente Médio. Agora, até o THAAD será implantado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos acreditam que haverá novo protesto no Irã. Hoje, vamos analisar isso em detalhes. Confira agora. Antes de começar, gostaria de informar que lancei um livro recentemente, que também é meu primeiro produto oficial. Está à venda na Kyobo Bookstore e em livrarias próximas. Então, se tiverem a oportunidade, peço que deem uma olhada. Conto com o apoio de vocês. Os protestos no Irã foram devastadores, com um alto número de mortes. Segundo a revista Time dos Estados Unidos, mais de 30 mil pessoas podem ter morrido nesses protestos. Esse número é mais de 10 vezes maior que os 3.117 relatados ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei, em 21 de janeiro. No Ocidente, estima-se pelo menos 10 mil mortes. Protestos ocorreram em 4 mil regiões do Irã. E as autoridades responderam com repressão violenta, usando metralhadoras e rifles. Assim, não parece impossível de acreditar. Não há previsão para o fim dos protestos. O secretário de Estado do Zewata, Rubio, disse que a economia iraniana está perto do colapso e espera novos protestos em breve. O ministro Rubio afirmou ao Comitê de Relações Exteriores do Senado que o regime iraniano vive sua maior vulnerabilidade e que não há solução para o principal problema dos manifestantes, a economia à beira do colapso. Ele também previu que novos protestos irão ocorrer. Não é para menos, já que hoje o dólar no mercado de câmbio do Irã superou 1,6 milhão de reais pela primeira vez. Quando começaram os protestos, estava em 1,42 milhão, ou seja, subiu 180 mil reais. Esses protestos surgiram por questões econômicas que permanecem sem solução. Imagine se um prato de arroz custasse 50 mil won, vocês não se revoltariam? Por isso, até mesmo nos Estados Unidos, estão prevendo que em breve novos protestos podem acontecer no Irã. Nessa época, o ministro das Relações Exteriores, Rubio, apresentou a defesa preventiva. Hoje, muitos ativos militares do ZEU são enviados ao Oriente Médio. Diante disso, é preciso se preparar, caso o regime iraniano ataque bases do ZEU na região. Por isso, Rubio disse ser necessário considerar defesa preventiva. Seria bom analisar melhor essa questão. Após o início dos protestos, os Estados Unidos continuaram a expressar sua intenção de atacar o Irã. No momento, não são poucos os ativos militares que os EUA estão concentrando contra o Irã. O porta-aviões Lincoln, classe Nimitz, já chegou ao Oriente Médio. O presidente Theoreompel disse que, com a força e determinação do Truth Social, uma grande frota segue rapidamente para o Irã, sugerindo não só o envio do Lincoln, mas também possíveis novas frotas. Ele enfatizou que o grupo de porta-aviões, sendo enviado para as águas próximas ao Irã, é ainda mais poderoso do que as operações militares recentes na Venezuela, aumentando a tensão em relação ao Irã e sugerindo que uma ação militar de emergência é possível. Além disso, o presidente Theoreompel pressionou, dizendo que o Irã deve vir rapidamente à mesa de negociações para chegar a um acordo justo e equilibrado sobre a proibição de armas nucleares, ressaltando que não resta muito tempo. O número de navios de guerra dos Equenteus no Oriente Médio subiu para 10 em 28 de junho, incluindo destroyers classe Arleigh Burke, segundo a Marinha dos Equetezewa. O avião RC-1335 da Força Aérea foi enviado ao Oriente Médio. Antes, foi destacado para o Caribe antes da operação na Venezuela, mas agora está no Oriente Médio. Devemos prestar atenção ao avião de reconhecimento RC-1335, capaz de coletar vários tipos de informações de sinais. Os militares do ZEUA enviam essa aeronave antes de iniciar uma guerra, pois ela coleta grandes quantidades de dados valiosos. É fundamental acompanhar o envio do avião de reconhecimento RC-1335. Já há várias baterias de defesa antiaérea Patriot no Oriente Médio. Eles parecem ter sido posicionados para defender Israel. E há planos de enviar o sistema THAAD ao Oriente Médio. Naturalmente, o governo do Irã deixou claro que responderá de forma imediata e firme a qualquer intervenção militar externa. Assim como disse Abbas-Zara, o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou no Jazz que as Forças Armadas estão prontas para responder a qualquer agressão ao território, espaço aéreo e marítimo, e agirão imediatamente se necessário. Essa declaração pode ser vista não como uma retórica diplomática, mas sim como um aviso direcionado tanto ao público interno quanto externo. Isso revela que o regime iraniano está percebendo a situação atual não como uma tensão de curto prazo, mas como uma fase em que existe a possibilidade real de conflito. O governo iraniano está tomando medidas para evitar ataques essenciais e a paralisia das funções administrativas.
Essa medida tem como objetivo priorizar a proteção das redes de distribuição de alimentos, combustíveis e medicamentos, e impedir que o país entre em colapso imediato, mesmo que as funções do governo central sejam abaladas. Outro ponto importante é a mudança na estrutura de poder. De acordo com essa ordem de emergência, uma parte significativa do poder central foi descentralizada para as 31 províncias do país. E, em caso de emergência, o sistema foi alterado para permitir que cada governador provincial possa cooperar diretamente com as instituições judiciais e as forças de segurança militar, tomando decisões independentes sem a aprovação do governo central. Essa medida, rara em tempos normais, foi criada para garantir resposta regional imediata se o controle central falhar. Ou seja, o Irã estruturou a administração para situações em que a liderança suprema seja afetada ou haja falhas nos sistemas de comando e comunicação. Essas medidas fortalecem a coesão interna, mas podem descentralizar julgamentos militares regionais, elevando o risco de confrontos acidentais ou respostas excessivas. No final das contas, a ordem de emergência do Irã é uma medida defensiva, mas ao mesmo tempo serve como um sinal claro de quanto o atual regime está observando a situação sob forte pressão e ansiedade. Mas, mesmo para os Estados Unidos, existem limitações práticas claras que tornam difícil tomar uma decisão fácil sobre uma ação militar contra o Irã. Se houver confronto entre DUAEA e Irã, a principal questão é a reação dos aliados do ZEUA no Oriente Médio. Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos já afirmaram que não permitirão ataques ao Irã por seu espaço aéreo. Essa declaração é um importante sinal diplomático, pois indica que os ZEUA não poderão usar as rotas aéreas mais eficientes em ataques aéreos ou com mísseis. As operações militares no Oriente Médio dependem principalmente da força aérea e de mísseis. Então, se houver restrições ao uso do espaço aéreo, o alcance das operações e o tempo de ataque aumentam bastante, o que inevitavelmente reduz o elemento surpresa e a precisão. O problema ainda maior é que as principais bases militares dos Estados Unidos estão localizadas nesses dois países. As bases militares dos Estados Unidos, localizadas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, não são apenas instalações de guarnição, mas desempenham papéis essenciais em operações aéreas, abastecimento, comando e controle. Se os Estados Unidos não puderem usar essas bases em caso de um ataque do Irã, as opções operacionais dos americanos serão drasticamente reduzidas. Isso significa que as forças dos Estados Unidos teriam que ser mobilizadas de outras regiões de forma indireta, e como resultado, tanto o ônus operacional quanto o risco político inevitavelmente aumentariam. Além disso, a Turquia também está enviando publicamente uma mensagem aos Estados Unidos para que se abstenham de realizar ataques militares contra o Irã. A Turquia é um país membro da OTAN e, ao mesmo tempo, possui uma posição estratégica que conecta o Oriente Médio e a Eurásia. Por isso, o impacto de suas declarações não pode ser subestimado. Em especial, como o território e o espaço aéreo da Turquia podem ser usados como rotas auxiliares em operações no Oriente Médio, caso isso também se torne politicamente difícil, os Estados Unidos podem ser forçados a opções militares ainda mais isoladas. No final das contas, os Estados Unidos se encontram em uma situação em que precisam considerar simultaneamente as capacidades militares, os interesses dos aliados e a situação regional. Nessas condições, os Estados Unidos avaliam cuidadosamente as consequências diplomáticas e os custos estratégicos de agir diretamente contra o Irã. Olhando para o futuro, é improvável que os Estados Unidos apenas observem sem agir em relação ao Irã. Isso porque, considerando a escala e a natureza dos ativos militares atualmente enviados diretamente para o Oriente Médio, há margem suficiente para interpretar esse movimento não apenas como uma mensagem de dissuasão, mas também como uma preparação para uma ação real. Quando porta-aviões, grupos de ataque, destroyers, aviões de reconhecimento e sistemas de defesa aérea são mobilizados juntos, isso vai além da pressão diplomática e indica preparação para possível operação imediata. No entanto, em vez dos Estados Unidos atacarem diretamente o território iraniano, o cenário mais provável mencionado é aquele em que Israel assume a linha de frente e os Estados Unidos oferecem apoio por trás. Existem vários motivos para isso. Primeiro, é uma questão de ônus político. Se os Estados Unidos atacarem diretamente, há uma grande possibilidade de que a opinião pública anti-americana exploda em todo o Oriente Médio. E também podem surgir fissuras nas relações com os países aliados. Se Israel liderar um ataque aéreo, os ZEUA podem ajustar o envolvimento, alegando fornecer informações, apoio à defesa aérea, controle marítimo e suprimentos. Outro fator é a realidade militar. Israel já vem preparando há anos cenários de ataques aéreos de longo alcance para atingir instalações nucleares e infraestrutura militar do Irã. E é muito mais eficiente para os Estados Unidos assumir o papel de fornecer os recursos de inteligência necessários, sistemas de defesa aérea e de reabastecimento aéreo, além de defesa antimísseis. Na verdade, os sistemas Patriot e Terra-Aid, atualmente posicionados no Oriente Médio, têm um forte caráter de defesa contra possíveis ataques de mísseis de retaliação do Irã. E as aeronaves de reconhecimento RC-1300 e 35 e as forças navais podem ser vistas como dispositivos para monitorar em tempo real os movimentos do Irã e de seus aliados, a fim de controlar uma possível escalada do conflito.
O principal é que a concentração de tantos recursos militares indica que as opções estão cada vez mais limitadas. Se o poder militar for mantido só para exibição, perde credibilidade. Assim, os Estados Unidos acabarão pressionados a mostrar resultados reais, com ações ou negociações. No fim das contas, diante da necessidade de lidar simultaneamente com a instabilidade interna do Irã, a questão nuclear e a insegurança dos aliados no Oriente Médio, é provável que os Estados Unidos optem por pressionar o Irã por meio de ações militares limitadas, colocando Israel na linha de frente em vez de se envolverem diretamente em uma guerra total, e então tentem trazer o Irã para a mesa de negociações com base nesses resultados. Resumindo todo esse cenário, os ativos militares americanos atualmente reunidos no Oriente Médio já estão se preparando para uma nova fase além do simples aviso, e essa visão está ganhando cada vez mais força. Na minha opinião, acho que eles vão atacar o Irã, mas não sei ao certo quando isso vai acontecer. As pessoas que estão em Israel provavelmente já receberam a rede de contatos de emergência. Se algo acontecer, continuem se comunicando e identifiquem os abrigos com antecedência. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado.